Quando a gente começa a observar o avanço das coisas, a gente percebe que o bloco de ordens nada mais é que um movimento institucional, tá? Deixa eu escrever aqui para ti e já a gente vai pro gráfico. Bloco de ordens é um movimento institucional que os bancos eles fazem para manipular o mercado. Então, o que é um bloco de ordem de queda e o que é um bloco de ordem de alta? Quando a gente está em um mercado aqui, ó, a trilha, por que apagou? Quando a gente está em um mercado de queda aqui, e daqui a pouco o preço ele chega em um nível e em um patamar onde a gente acredita que ele vai estar revertendo, esse último movimento dele aqui, ó, ele vende de montão para conseguir chegar em um patamar onde tem uma piscina de liquidez para ele deitar. Onde tem muito dinheiro aqui alocado, onde ele pode fazer o quê? Onde ele pode comprar de montão, onde tem muita gente vendendo e ele pode comprar. Só que ele não pode chegar aqui lentamente, ele tem que agredir essas ordens de uma forma brusca. Então ele vende muito aqui para comprar de montão, então o preço ele ganha uma reação, quebra esse swing high, fazendo a mudança de estrutura. Então o preço ele retorna a patamar barato na estrutura, toca no bloco de ordem e então ele começa a ganhar patamares mais altos, tá? Ele começa a ganhar patamares mais altos. O exemplo disso daqui para venda é a mesma coisa. Só que para venda o que é que acontece? O mercado ele vem subindo, ó, deixa eu desenhar aqui. O mercado ele vem subindo cada vez mais alto. E daqui a pouco ele tem uma piscina de liquidez aqui em cima, onde tem um monte de gente querendo comprar. E ele vai vender para esse pessoal, só que ele não pode vender de uma forma lenta, ele tem que vender para o pessoal de uma forma rápida. Então ele compra de montão para que o preço ele agrida essas ordens que estão aqui acima de compra. Então ele vende para esse pessoal, o preço ele vai, faz a mudança de estrutura quebrando o swing low, faz a mudança de estrutura quebrando o swing low aqui, retorna a patamar caro e então aqui ele aplica a venda. Quando o preço ele toca no bloco de ordem propriamente dito que está aqui acima. Quando o preço toca no bloco de ordem propriamente dito que está aqui acima. Que foi o movimento institucional que o preço fez, que os grandes bancos fizeram, para quê? Para que eles conseguissem agredir a piscina de liquidez, tá? Para que eles conseguissem agredir a piscina de liquidez. Propriamente dito, movimentos institucionais sobre blocos de ordens que a gente vai estar aprendendo e eu vou estar passando para vocês a respeito disso, tá? Movimentos institucionais que o mercado ele faz, que os grandes bancos fazem, para poder alcançar a piscina de liquidez e depois eles voltam para mitigar esses blocos, que é o que? Mitigação é a diminuição da perca que eles estão tendo com esses blocos de ordens que estão em aberto, que no decorrer das aulas que a gente vai começar a ter, vocês vão ver na prática isso, tá? Mas David,
Como é que esses blocos de ordem são aplicados quando a gente vai ver a questão das estruturas de mercado, né? A questão das quebras de swing high, a questão das quebras de swing low e assim sucessivamente. A gente vai utilizar eles como possíveis pontos de entrada. Possíveis pontos de entrada. Por que, David? Porque são regiões que a gente vai estar atrelando em um outro assunto que diz respeito aos PDAWAs, tá? Que diz respeito aos PDAWAs. Ainda não vou explicar demasiadamente sobre, porque é um assunto meio que complexo. E vocês têm que pegar o passo a passo. Já ensinei para vocês o que é swing, já ensinei para vocês o que é a parada toda. Swing, quebra de estrutura e assim sucessivamente. Agora eu vou estar atrelando o bloco de ordem para que vocês possam estar observando, tá? Para que vocês possam estar observando. Deixa eu apagar aqui e vamos para o gráfico. Dois cliques aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu colocar um gráfico de 3 minutos. Perfeito. Deixa eu dar um zoom. Vamos começar a ler aqui, ó, o mercado, gráfico a gráfico. Meia-noite já está aqui. Não, deixa eu ver, Alt G. Dia 28, meia-noite, ir para. Tá bem aqui, meia-noite. Alt V. Aí eu venho o que agora? Vem o preço de abertura do dia, que eu já ensinei para vocês. Essa linha é o patamar justo que a gente vai começar a observar de quando até quando. Até mais ou menos o meio-dia ali, tá? Até mais ou menos o meio-dia. Então eu começo a observar o que agora? Começo a observar as quebras de swings, tá? Ó, quebra de swing. Olha como o gráfico ele faz o que? Faz um swing low aqui, ó. Vela 1, vela 2, vela 3, vela 4, fechando acima da vela 3, então isso aqui é um swing low. O preço vem caindo, ó, e quebra esse swing low. Quando o preço quebra esse swing low aqui, ele antes disso faz o que? Faz a quebra desse swing aqui low, que não foi confirmado aqui, mas quando a gente cai no patamar de 1 minuto ou por aí, isso aqui é um swing low confirmado, então eu posso estar sim observando isso aqui como um swing low válido. Aí ele vem e quebra o que? Quebra propriamente dito esse swing aqui, mas não é um swing confirmado nesse tempo gráfico, então eu quero que vocês observem. Mas a gente já vai evoluir, eu já vou mostrar para vocês outras formas de swing. Então, quando ele cai aqui, Lucas Silva, quebrando esses swings lows, o que é que eu vou perceber aqui em cima? A última vela de alta antes da grande baixa, que é concomitantemente o que? O bloco de ordem que os grandes bancos eles formaram para estar segurando o preço. Essa regiãozinha aqui, ó, é o bloco de ordem, tá? É o bloco de ordem. A última regiãozinha branca aqui antes da grande alta vai estar sendo o bloco de ordem. O que foi que eles fizeram aqui? Eles compraram de montão aqui, para chegar aqui em cima eles fazerem o que? Eles venderem de carrada. Então eles compram aqui e vendem. Só que eles não fecham essas ordens que estão aqui de compra em aberto. Então o preço ele cai. Só que eu sei que ele tende a voltar a patamar caro aqui para mitigar a perca que ele está tendo. Então ele joga o preço aqui para cima para fazer o quê?
Justamente só para fechar as ordens de compra que estava em aberto aqui, ele estava perdendo. Ele fecha o máximo possível aqui e joga o preço para baixo novamente. Então ele vai nessa movimentação basicamente o dia todo. Quando ele encosta aqui nesse OB, nesse bloco de ordem, eu posso estar trabalhando uma venda. Então, trabalhando uma venda aqui, o preço vai lá e cai. Quando o preço vai lá e cai, olha o que é que ele faz. Tem um swing low aqui, o preço quebra esse swing low. Quando o preço quebra esse swing low, eu posso estar fazendo o quê? Ó, minha primeira entrada seria na fractalidade dessa estrutura. Minha segunda entrada seria na qual? Na fractalidade dessa estrutura aqui, ó. Deste swing low, deste swing high, até este swing low. E qual foi o movimento institucional dessa estrutura, David? Basicamente ali no que diz respeito a blocos de ordens. Tá bem aqui, ó. Essa regiãozinha aqui. Onde o gráfico ele andou meio que lateral. Foi o que o grande banco fizeram aqui, os market makers que a gente fala, né? Eles compraram nessas velas aqui, ó, e subsequentemente eles fizeram o quê? Venderam massivamente. Então, esse movimento aqui ele está na perca e esse movimento aqui ele está no lucro. Então, eu sei que ele tende a voltar até esse patamar aqui para fechar as ordens de compra dele e jogar o preço mais para baixo. Então, o que é que o preço vai lá? O preço sobe, pega no bloco de ordem e cai. Atrelado a isso, a gente vai estar utilizando a leitura de quê? De swings quando ele toca no bloco de ordem. Olha lá, vela 1, vela 2, vela 3, vela 4 fechando abaixo do bloco de ordem. Aqui, ó, eu tenho minha entrada. Ou se eu quero usar arriscadamente, que eu posso também, coloco minha entrada só no bloco de ordem aqui, o stop acima para proteger e o take um pouco mais abaixo. E a gente vai vendo a operação no desenrolar dela. Até aqui, alguma dúvida, Lucas Silva? Sim, sim. Para um movimento de queda, para um movimento de queda, tem que ser uma vela branca. Por quê? Porque ali naquela ponta do gráfico está dizendo o quê? Que os bancos eles compraram de montão e despejaram o preço, entendeu? No gráfico de alta tem que ser o quê? Uma vela vermelha lá embaixo. Porque os gráficos ali estão dizendo o quê? Que os bancos venderam de montão e logo depois, no mesmo momento, eles compraram tudo que tinha para comprar que estava disponível. Tá? Conseguiu entender mais ou menos? Ó, aqui assim, deixa eu te explicar melhor, deixa eu te exemplificar. Vamos supor que o gráfico ele está vindo aqui, ó. O gráfico ele está aqui e ele está percebendo que os grandes bancos estão percebendo que aqui acima, ó, tem um monte de dinheiro. Tem um monte de dinheiro. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão comprar. Vão sair comprando, 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 até chegar ao patamar que o quê? Que todo mundo que estava vendendo saia do mercado. Quando ele faz isso, quando ele compra tudo que está disponível aqui, ele vai lá e faz o quê? Ele vende de montão. Ele compra de montão aqui para chegar no patamar onde todo mundo está vendendo. Entendeu? Ele força o preço subir para chegar no patamar onde todo mundo está vendendo. Ou seja, onde todo mundo está com seus stops posicionados. Ele vai para lá para estopar todo mundo comprado, ele compra todo mundo aqui, faz com que o preço seja agredido para cima, ele joga o preço para cima, depois ele vende de montão aqui de uma vez só. Só que nessa movimentação de queda aqui ele está lucrando bilhões de dólares, trilhões de dólares. Porém, entretanto, todavia, essa operação de compra que ele fez aqui, ó, ela está em prejuízo. Por quê? Porque o gráfico está caindo aqui. Logo, eu sei que os grandes bancos vão querer que o preço ele volte a ter esse patamar de bloco de ordem, para que ele feche as suas ordens que estão em aberto, que eles estão perdendo, para poder, então, ele dar continuidade ao movimento. E quando é que ele faz isso?
Quando ele sobe, interage com o bloco de ordem. Quando ele interage com o bloco de ordem, então ele vai lá e vende novamente de montão. Ele compra para vender. Ele compra aqui ó, de montão para vender. Só que enquanto o gráfico está caindo aqui, essas velas de compra dele aqui estão perdendo dinheiro. Por quê? Porque o gráfico está caindo. Então a gente sabe que o quê? A maior probabilidade dele subir até essa região, para que quando ele chegue a essa região, ele feche as suas ordens que estavam aqui perdedoras, então o gráfico ele começa a cair novamente. Então eu tenho o quê? Eles compram e vendem na mesma hora. É subsequente. Eles compram e vendem. Eles compram de montão aqui, vamos supor que ele compra 2 bilhões de dólares. Aí daqui a pouco eles vendem a 1 trilhão de dólares para o pessoal e o gráfico ele começa a cair. Só que essa venda de 1 bilhão, essa compra de 1 bilhão que eles fizeram para que o preço ele chegue até patamares onde tenha pessoas disponíveis para comprar o dinheiro deles, tá em um patamar de perca, porque ele está aqui e caiu até aqui. E eles não fecham essa operação, eles deixam ela em aberta. Então o mercado começa a subir novamente para quê? Para que eles consigam fechar o prejuízo que está aqui, ó, acontecendo aqui. Quando eles chegam nesse patamar, que são os blocos de ordens ou os blocos de bloqueio, o bloqueio de ordem, quando ele chega nesse bloqueio de ordem, ele fecha todas as ordens dele que estava pendente aqui. Quando ele fecha todas essas ordens dele que está pendente, então o mercado ele faz o quê? Ele torna a cair. Então é onde a gente quer estar entrando, é justamente nesses blocos de ordens, porque eu sei que os grandes mercados, os grandes bancos, vão estar querendo fechar suas ordens propriamente dito. Então ele chega no bloco de ordem e começa a cair. Por quê? Porque os grandes bancos estão fechando suas ordens mais ou menos nessa região. Aí o mercado tem outro bloco de ordem sendo criado aqui, que é o que? Os grandes bancos compraram para depois eles venderem imediato. Enquanto eles estão lucrando nessa queda aqui, ó, eles estão perdendo dinheiro também porque eles fizeram compras aqui. Então eu sei que o mercado ele vai subir, eu sei que o mercado ele vai subir para chegar até esse patamar aqui, para os bancos fecharem suas compras que eles fizeram aqui que estão negativas, e quando os bancos fecharem suas compras aqui, então o mercado ele vai tornar a cair. Então quando o preço chega até mais ou menos nesse bloco de ordem, que os grandes bancos começam a fechar as suas ordens de compra que estavam perdedoras aqui, a tendência é que o mercado continue a cair. Então quando eles fecham as ordens de compra que estavam mais ou menos aqui, diminuindo e mitigando o seu prejuízo, então o mercado ó, ele volta a cair. Quando ele volta a cair aqui, o que é que acontece aqui, Lucas Silva? Eles venderam de montão para quê? Para comprar. Então, essa venda aqui está em prejuízo e essa alta aqui está em lucro. Essa venda aqui, ó, propriamente dito, vamos supor aqui, ó. Essa venda que eles fizeram aqui, ó, nessa vela, está em prejuízo. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão voltar para mitigar essa vela, mitigar essa perda. Olha lá, aqui ó, eles venderam de montão aqui para começar a comprar. Então quando eles vendem aqui e começam a comprar, essa alta aqui ele está lucrando, mas essa venda aqui ele está perdendo. Ó. Então ele tem que fazer o que? Ele tem que fazer o preço voltar até esse patamar onde ele abriu essas vendas, para que ele feche essas vendas e continue lucrando com a alta. Então o preço ele... Oi. Sim, seria um order block de compra. Mas como, David, se ele não quebrou nenhuma estrutura para cima? Se a gente coloca no 1 minuto, Alt G, meia-noite, vamos ver o que foi que ele fez. Ó. Estamos indo para lá agora. Olha lá, no 1 minuto, a última vela de baixa.
antes da grande alta. No 1 minuto a gente vê a quebra de estrutura aqui, ó, acontecendo. Olha aqui a quebra de estrutura acontecendo. Entendeu? Aí aqui eu tenho o quê? Eu tenho minha FIBO aqui, ó, deste ponto até este ponto. Olha como o preço ele volta para o bloco de ordem. Para quê? Porque ele vendeu de montão aqui, Lucas Silva, para comprar imediatamente. Então, quando ele vende de montão aqui e compra de imediato, essa compra que ele fez aqui, ó, ele está sendo lucrativo. Mas essa venda que ele fez aqui, para comprar depois, no mesmo período, ele está na perda. Então, eu sei que o mercado ele vai querer voltar até o bloco de ordem. Para quê? Para fechar os prejuízos que os grandes bancos estão, para então jogar o preço para cima. É onde o preço ele vem, começa a fechar o prejuízo que os mercados, que os grandes bancos tiveram. Quando ele fecha aqui o prejuízo que os grandes bancos tiveram, a gente observa o preço formando o swing low. Quando o preço forma o swing low, está a nossa entrada. Então o mercado agora ele está tendendo a ser jogado para onde? A ser jogado para cima. E é onde o mercado ele vai lá e começa a subir, começa a ser jogado propriamente dito para cima. Olha como é tão fascinante isso aqui, ó. Olha como o preço ele quebra um swing high aqui. E esse swing high é o que? São velas sendo jogadas para baixo, né? É o que? São ordens dos grandes bancos jogando um preço para baixo para comprar mais barato. Ou seja, essas ordens que eles jogam aqui para baixo para comprar o preço mais barato, eles estão na perda. E essas ordens de compra aqui estão no lucro. Lógico e óbvio que eles não vão querer perder. Então eles vão voltar nesse bloco de ordem aqui, ó, para quê? Para fechar as ordens que estão perdedoras, e depois o preço ele faz o quê? O preço ele começa a subir. Olha lá, um swing low é montado aqui e eles começam a fazer o quê? Começam a subir, tá? Começam a subir. Aí o preço começa a subir, começa a subir. Vamos dar um exemplo aqui propriamente dito, ó, de uma venda que aconteceria aqui fora desse order block, bem aqui nessa região. Olha como o preço. Eles compram de montão aqui, Lucas Silva, nesse exemplo aqui, ó. Eles compram aqui de um montão, ó, e jogam o preço para baixo. Logo, essa última velazinha aqui, propriamente dito, não que ela tenha que ser a última vela. Se eu tivesse pego essas duas aqui, seria um bloco de ordem. Mas eu quero pegar essa última aqui, ó. Olha como o preço ele volta para interagir com o bloco de ordem e o preço ele cai. Entendeu? O preço ele vai lá e cai. E toda vez que o mercado joga um pouquinho para alta, toda vez que o mercado ele joga um pouquinho para alta em um movimento de queda, é porque ele está jogando para alta para vender o mais caro possível e jogar o preço para baixo. Então as ordens que eles deixam em aberto aí são ordens institucionais que ele está comprando e está jogando o preço para baixo. Logo, todas essas ordens em um mercado de baixa aqui, ó, todas essas velas de alta são operações dele que está em aberto e ele está perdendo grana, tá? Ele está perdendo grana e ele vai ter que voltar aí para fechar depois. Fechar depois. E ele não deixa nada em aberto. Ele joga o preço para cima e joga para baixo. Só que depois essas velas que estão para cima, eles vão fazer com que o mercado ele seja impulsionado para cima para que eles mitiguem essas perdas. O que é mitigar? É diminuir o máximo possível, tá? Diminuir o máximo possível. Até agora tá dando para compreender? Tá. Vamos lá. Vamos esmiuçar mais ainda. Vamos lá, esmiuçar mais ainda essa parada.
Sim, com certeza. Vamos lá, dar mais exemplos. Aqui, vamos lá. Ó, vamos lá. Quando o preço ele cai aqui, ó, ele sobe para interagir com o bloco de ordem. Ó. Quando o preço ele subiu aqui, o que foi que o mercado fez? O que foi que os grandes bancos fizeram para jogar o preço para cima? Eles compraram. Eles compraram para quê? Para vender de imediato. Então eles compram aqui e vendem. Só que eles estão na perca nessas ordens que foram compradas. Então ele joga o preço um pouco para cima para quê? Para fechar as ordens de compra aqui e poder jogar o preço mais para baixo. Então ele joga uma para cá e o preço ele vai lá e cai. Só que essa subidinha aqui ele está na perca. O preço ele tem que subir para que os grandes bancos fechem ao interagir com essas velas. Então ele sobe aqui e fecha. Então essa subida aqui é mais um pouquinho de dinheiro que ele está injetando. Então ele joga o preço para baixo. Toda vez que ele sobe, ele está injetando um pouquinho de dinheiro e joga o preço para baixo. Entendeu? Sobe, injeta um pouquinho de dinheiro e joga o preço para baixo. Ó. E desce. Então quando ele vem aqui e quebra uma estrutura aqui, ó, quebra um MSS, faz um MSS quebrando um swing high, eu sei que o preço ele vai querer subir agora para fechar tudo que está em aberto aqui, ó, de perda deles, tá? Tudo que está em aberto aqui de perda deles, que é mais ou menos aonde? É aqui acima onde tem outros blocos de ordens em aberto. E ele vai nesse jogo o dia todo. O dia todo ele vai nesse jogo o dia todo. É onde você vai começar a prestar atenção. No que? Nessa última velazinha aqui, ó, depois de uma quebra de estrutura. Claro, aqui são exemplos mais avançados, tá? Mas o exemplo que eu quero que você preste atenção é esse aqui, ó. Quebrou um swing high. Qual é a última vela de baixa antes dessa alta? É essa daqui. Basicamente, eles estão alocando o quê? Estão alocando venda aqui para que o preço ele suba. Logo, essas ordens que eles venderam aqui, ó, para comprar de montão de imediato e espancar o preço para cima, fez uma quebra de uma estrutura, de um swing high. Então, eu sei que o preço ele tende a voltar a patamar barato para formar a entrada ideal, que é abaixo dos 50%, para interagir possivelmente no bloco de ordem, que eu sei que é a região onde os grandes bancos estão com ordens perdedoras acontecendo. Então, quando ele chega nessa região de bloco de ordem, eu sei que ele vai fechar as suas operações perdedoras. E, subsequentemente, quando eles fecham essas operações perdedoras, o mercado vai fazer o quê? O mercado vai subir. Então, ele começa a subir, ó. Quando ele começa a cair um pouquinho aqui, é o que? É o mercado sendo jogado um pouco para baixo, para que os grandes bancos eles façam o que? Eles comprem cada vez mais barato. Só que quando eles jogam esse preço para baixo, eles estão perdendo, entre aspas, dinheiro, porque eles estão jogando para baixo para depois jogar para cima. Então isso aqui é uma operação que eles fizeram que está perdedora. Quando eles jogam para cima aqui, eles estão em uma operação ganhadora e uma operação perdedora. Aí depois eles jogam para baixo novamente. Jogam para cima, jogam para baixo, jogam para cima, jogam para baixo. E ele vai nessa injeção de liquidez o dia todo. Aí quando ele joga aqui para cima, ele volta para quê? Volta para fechar um pouco da perda dele aonde? Aqui, ó. Quando ele fecha um pouco da perda dele aqui, ele joga o preço para cima. Aí o preço vai lá e faz o quê? O preço vai lá e sobe. Aí quando chegou aqui, por exemplo, ó, quando chegou aqui, foi onde um aluno meu, ele estava na operação, Douglas. Ó, olha como o preço ele quebra a estrutura aqui, tá vendo? Quebra um swing low. Quando ele quebra esse swing low aqui, ó, é a operação que eu quero que vocês prestem atenção. Que é o que? É a última vela de alta, que basicamente foi essa daqui. Ó. Antes da grande baixa, que quebrou a estrutura. Esse é o exemplo que eu quero que vocês prestem atenção. É a vela de alta, a última vela de alta antes da quebra de uma estrutura. Última vela de alta antes da quebra de estrutura.
Vela de alta tá aqui. É essa vela branca aqui. A última vela de alta, que é o que? É o swing high, propriamente dito aqui, ó. Antes da quebra do swing low. É o movimento que geralmente vai estar na extremidade da extremidade. Então o preço ele sobe, 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 sobe para quê? Para fechar as ordens de compra que os grandes bancos fizeram aqui. Quando eles chegam aqui, que eles começam a fechar as ordens de compra que eles fizeram aqui, é onde a gente vai ter nossa entrada de venda. Por quê? Porque eu sei que eles estão fechando operações de bilhões de dólares e agora o mercado tende a voltar a cair. Então, quando você faz isso, você começa a observar o quê? Blocos de ordem sendo formados. Aí o preço vai lá, ó, começa a cair. Quando ele subiu um pouquinho aqui, ele fez o que, Lucas Silva? Ele injetou compra, confere? Então ele joga o preço para baixo. Quando ele joga o preço para baixo, ele faz o quê? Ele quebra a estrutura aqui, ó, tá vendo? Quebrou o swing low. Tá vendo aqui que ele quebrou um swing low válido? Ó, ó o Vzinho aqui. Então eu tenho essa região aqui como sendo o quê? Uma região de bloco de ordem. Que o mercado ele vai tender a fazer o quê? Vai tender a voltar para fechar as operações perdedoras que estão aqui, ó. Aí é onde a gente tem a oportunidade de estar abrindo o quê? Tá abrindo uma venda. Olha lá como ele volta milimetricamente aqui, ó. Encosta e começa a cair. Encosta e começa a cair. Olha como ele dá essa subida aqui, Lucas Silva. Olha como ele sobe aqui, ó. Tá vendo? Ele subiu aqui e caiu. Quando ele caiu, ele quebrou toda essa região de swing low. Consegue identificar? Olha lá, ó. Ele quebrando essa região de swing low aqui. É justamente o exemplozinho da escada. Ó, quebrando esse swing low. Logo, eu sei que essa movimentação de alta aqui, ó, que foi o que? Foi a movimentação de alta antes da grande queda. Eu sei que vai ser o bloco de ordem. Pode ser que o preço volte nessa primeira vela branca. Pode ser que o preço volte nessa segunda vela branca, barra a máxima, ou pode ser que o preço volte nessa terceira vela branca, barra a máxima, o mínimo e a máxima. Como é que eu vou saber, David? Quando ele interagir com o bloco, ele vai formar o quê? Vai formar propriamente dito o swing low, swing high, né? Forma o swing high e então começa a fazer o quê? Olha lá, ó, jogar o preço para baixo. Jogar o preço para baixo. Olha como ele joga o preço para baixo, ó. Jogando o preço para baixo. Quando ele joga esse preço para baixo aqui, ó, tu tá vendo que ele sobe um pouquinho aqui? Consegue ver? Ó, ele sobe, ele joga um pouquinho o preço para cima e depois ele faz o quê? Joga para baixo. Tá vendo? Olha lá. Aqui eu tenho o quê? Tem uma quebra de estrutura. E eu tenho ele sendo formado o quê? Um bloco de ordem. Qual vela, David? Pode ser essa. Pode ser a primeira de todas aqui, né? Sozinha. Mas também pode ser o quê? Pode ser essa. Pode ser essa. Ou pode ser essa. Então o mercado ele vem. Sim, sim. Como é que eu vou saber que qual vai ser o order block? O preço ele vai subir para interagir. No que o preço subir para interagir e formar o swing high, eu tenho um bloco de ordem ali válido. Olha onde ele forma um bloco, o swing high aqui. Então eu sei que o bloco de ordem basicamente que sustentou foi todas as velinhas aqui, ó. Então eles fecharam as ordens aonde? Mais ou menos aqui e começou a jogar o preço para onde? Jogar o preço para baixo. Aí quando ele joga o preço para baixo, olha como ele joga esse preço para baixo aqui, Lucas Silva. E depois joga o preço para onde? Joga o preço para cima, tá vendo? Que ele joga para baixo e depois joga o preço para cima, quebrando o quê? Quebrando o swing high. Ó. Tá vendo que ele quebra swing high aqui? Vela 1, vela 2, vela 3,
vela 4 e quebra o swing high aqui, ó. Consegue ver isso? Então, quando ele quebra esse swing high aqui, eu identifico essa região como sendo uma região institucional, que é uma região de bloco de ordem, tá? Uma região de bloco de ordem. Essa região de bloco de ordem diz o quê? Que os grandes bancos venderam de montão e depois eles compraram de montão. Como é que eu identifico que eles compraram o suficiente aqui? Quando eles quebram o swing high. Quando eles quebram esse swing high aqui, o que é que eu vejo? Eu vejo uma região de bloco de ordem. Qual das três velas eu vejo como uma região de bloco de ordem, David? Não sei. Eu vou esperar o preço ele me informar o quê? Um swing high. Então eu posso estar tendo esse primeiro aqui, esse primeiro, só que o preço ele não volta no primeiro. Posso estar tendo a segunda vela aqui, o preço ele não volta no segundo. E posso estar tendo essa terceira vela aqui. O preço volta na terceira vela, forma um swing low e me dá minha entrada. Me dá minha entrada propriamente dita onde? Aqui, ó. Isso aqui já é um assunto um pouquinho mais avançado, tá? Um pouquinho mais avançado, mas calma. Olha como ele joga o preço para baixo aqui, Lucas Silva, e depois joga o preço para cima. Consegue ver? Ó, jogou o preço para baixo aqui, ó. E jogou o preço para cima. Tá vendo? E ele faz o quê? Faz a quebra de um swing high aqui, ó. Ou seja, movimento institucional. Nessas três velinhas aqui, ó. Ah, David, mas tu falou que aqui é uma vela branca. A vela branca não vale, é só a vela vermelha. Esse pavio dessa vela branca aqui foi o que, Lucas Silva? Foi um movimento de queda que depois o preço foi lá e foi jogado para cima. Então eu considero a partir desse pavio um possível bloco de ordem, que mais à frente a gente vai ver detalhadamente. Mas eu considerei o pavio e essa vela aqui, David. Tá, perfeito. Qual foi a confirmação que eu tive? O preço tocou aqui, formou um swing low, formou um swing low. Então eu posso estar confirmando uma entrada aqui no fechamento dessa quarta vela, com stop aonde? O stop definido abaixo da região institucional, que eu sei que é bem aqui. Então o preço ele cai mais um pouco, não chega no bloco de ordem, não chega no final do bloco de ordem e forma novamente o que? Um novo swing low. Vela 1, vela 2, vela 3, vela 4. Então eu tenho uma entrada aqui e outra reentrada aqui. E o preço vai lá e começa a fazer o que? Começa a subir. Movimentos institucionais. Então o preço ele começa a subir, subir, subir. Eu quero que tu preste atenção aqui, ó. É os pontos chaves de mercado, que são os pontos de virada, ó. Ó, repara como o preço ele vinha subindo escadaria, Lucas Silva. Olha aqui, ó, o preço vinha subindo escadaria. Veio, jogou para baixo, subiu. Veio, jogou para baixo, não quebrou o swing low aqui, subiu. Veio, jogou para baixo, jogou para cima, não quebrou esse swing low aqui, esse swing low. Só que quando o preço ele é jogado para cima aqui, ele é bruscamente jogado para onde? Para baixo. Quando ele é jogado bruscamente para baixo, ele quebra o quê? Ele quebra esse swing low. Tu consegue identificar essa movimentação? Ó, ela sobe aqui e cai. Sobe aqui e cai. Sobe aqui e cai. Tá vendo? Repara que cada vez que ela cai aqui, Lucas Silva, cada vez que ela cai, ela não quebra a mínima anterior. Tá vendo? Olha essa mínima aqui. Essa mínima aqui não quebrou essa mínima. Olha essa mínima aqui, ó. Essa mínima daqui não quebrou essa mínima. Olha essa mínima aqui. A mínima anterior. Não, a mínima anterior. Tá? A mínima anterior. A mínima anterior aqui, ó, que é o movimentozinho de quê? De escadaria, que eu falei para vocês. Swing low aqui formado, confirmado, subiu.
Formou um novo swing low aonde? Aqui. Subiu. Formou um novo swing low aonde? Aqui. Subiu. O novo swing low foi formado aonde? Aqui. Mas olha como esse swing low aqui, ó, ele já está menor que esse. E depois ele forma um novo swing low aqui, quebrando o quê? Quebrando esse swing low, quebrando esse swing low aqui, quebrando esse swing low que eu tinha aqui que eu não marquei também, e chegando até meio que a quebrar esse swing low aqui, ó. Então ele quebrou um, dois swing lows, três swing lows que tem aqui, quatro swing lows que tem aqui, ou seja, ele está mudando a escadaria. Ou seja, ele já chegou no patamar dele que ele queria e ele tem que começar a fazer o que agora? Tem que começar a descer a escadaria. Quando ele começa a descer a escadaria, o que, é que a gente começa a observar? A gente começa a observar o que? Regiões para venda. As regiões para venda vão ser as quais? Vão ser as regiões institucionais, que são o que? São os blocos de ordens. Que blocos de ordem são esses, David? São justamente as movimentações que os grandes bancos fizeram para comprar de montão e imediatamente derrubar o preço. Eles compraram de montão para quê? Só para vender de carrada. Só que as ordens que eles fizeram de compra, que foram isso aqui, ó, elas estão em aberto. E eles vão ter que voltar para fechar esse prejuízo. Pensa comigo como se os grandes bancos nunca deixassem nada em aberto. E eles nunca vão deixar. Eles nunca vão deixar. Então toda essa minha região aqui, ó, olha, essa minha região aqui é uma região de bloco de ordem. Olha como o preço ele cai abaixo aqui, sobe, interage, forma swing high. Então eu já tenho o patamar para estar entrando vendido aqui, ó. Então o preço sobe novamente, encosta no meu bloco de ordem aonde? Aqui. Confirma swing high aonde? Aqui, ó. Então eu tenho o patamar para estar entrando vendido novamente, acreditando na queda. E olha como o preço ele vai lá e despenca, tá? Olha como o preço vai lá e despenca. E é assim o dia todo. Olha lá, o tanto que ele caiu depois dessa entrada aqui. Olha aqui, ó, essa outra região aqui, ó. Olha essa movimentação de alta que ele faz. Ó, essa movimentação de alta que ele faz. Depois ele faz o que? Ele derruba o preço. Quando ele derruba o preço, ele quebra o que? Quebra a swing lower. As velas brancas aqui foram movimentos institucionais que os market makers, os grandes bancos fizeram para quê? Fizeram para comprar de montão para depois jogar o preço para baixo. Logo, essas velas brancas aqui são blocos de ordens, são regiões peculiares para blocos de ordens. Eu observaria qual? Essa regiãozinha aqui. Quando o preço adentrar essa região e formar o swing low, formar o swing high, troco muito os nomes que são muito parecidos, então eu tenho minha entrada. E repara que quando eu começo a montar essas escadarias, ó, esses blocos de ordens, ele começa a aparecer com o que eu tanto falo? As escadarias, ó. Olha como aqui ele se parece com um degrau, o de baixo se parece com outro, e ele vai formando essas escadarias mais à frente. É onde a gente vai utilizar os blocos de ordens como escadaria, tá? A gente vai utilizar os blocos de ordens como escadarias. Beleza? Tá conseguindo entender? Ou tá muito complexo ainda? O que é que tu tem que entender? Tanto tu quanto o Luan. O que é que tu tem que entender? Tanto tu quanto o Luan. É que a gente tem os grandes bancos, ó, eu já estou mostrando para vocês o que? Os swings, mostrei para vocês os swings. Um swing high e um swing low. Para acontecer uma compra, um movimento de compra que eu ensinei para vocês, o preço ele tem que fazer o que? Primeira coisa, ele tem que quebrar o que? Swing high ou swing low? Lembra lá? Ele tem que quebrar um swing high. Para ele quebrar esse swing high, ele tem que formar o que antes do swing high ser quebrado? Tá, então quando ele forma esse swing low e impulsiona o preço para cima, houve uma movimentação institucional. Repara, pensa comigo, ele forma um swing high. Pensa comigo aqui.
Isso, isso, é nesse meio. Ele forma um swing high aqui, tá? E desce para quê? Para formar um swing low. Quando ele forma esse swing low que joga o preço para cima, que quebra o swing high aqui, ó, que quebra esse swing high, ó, ele quebrou o swing high. Então ele formou um swing low aqui que quebrou o swing high, não é isso? Essa queda aqui, Lucas Silva, essa queda aqui, ó, foi que queda? Foi a queda institucional que gerou a quebra do swing high, ou seja, eles venderam de montão aqui para chegar a um patamar onde tinha liquidez para ele comprar. Ou seja, onde é que tem liquidez para ele comprar? É um nomezinho chamado Sell Side Liquidity. É liquidez disponível por parte dos vendedores. É uma sigla difícil de se entender para quem está iniciando, mas à frente vocês vão estar entendendo melhor. Então ele joga o preço para baixo para chegar lá na região de Sell Side Liquidity e tá comprando de montão. Então eles compram de montão e jogam o preço para cima. Quando eles vendem de montão aqui para comprar mais ainda, eles geraram aqui blocos de ordens. Então essa regiãozinha aqui, ó, deste swing high até este swing low, está uma região de blocos que o mercado tende a ser jogado para baixo. Lembra lá que eu falei para vocês que depois deles quebrarem um swing high, a gente espera ele fazer o quê? Voltar a patamar barato. Lembra eu falando disso? Eles voltar a patamar barato e formar o que aqui? Formar um swing low. Só que esse swing low vai ser formado quando? Quando ele chegar até o patamar barato, onde ele fechar todas as vendas que eles fizeram aqui, ó, ou pelo menos grande maioria onde eles não estejam tão na merda, vamos dizer assim, com as vendas que eles fizeram. Eles fecham o máximo possível, mitigam a perda dele possível. Então, quando eles formam um swing low aqui, o que é que eu tenho o algoritmo fazendo? O algoritmo realinhando para começar a entregar o preço para alta. Então eles voltam, mitigam todas as ordens deles, tocando em blocos de ordens, forma o swing low, então ele joga o preço para onde? Joga o preço para quebrar o próximo swing high aqui, que é o próximo nível de escadaria, que é mais ou menos aqui, ó. Próximo nível de escadaria, que é mais ou menos aqui. Então eles vêm, chegam no bloco de ordem, formam o swing low, jogam o preço para cima quebrando. Então a gente tem o que? A gente tem essa região aqui como sendo a região institucional, mas propriamente dito quando? Quando ele chegar abaixo da região de 50% é onde a gente vai estar procurando nossos blocos de ordem. Então a região de 50% ela está mais ou menos aonde? Deixa eu traçar direito. A região de 50% ela está mais ou menos aqui, ó. A região de 50% ela está mais ou menos aqui. Então eu vou procurar meus blocos de ordens aonde? Abaixo dessa regiãozinha aqui, ó. Que muito provavelmente às vezes está abaixo da linha do 62, por aí mais ou menos. A gente começa a ver o que? O conglomerado de velas brancas que aconteceram aqui nessa queda. Aí essa alta veio, então o preço ele vai fazer o que? Eu sei que eles venderam de montão aqui para comprar mais ainda, então eles venderam aqui e compraram mais ainda. A venda que eles fizeram aqui, eles estão na merda, estão perdendo dinheiro. A compra que eles fizeram aqui não. Então eles pegam, jogam esse dinheiro para baixo para fechar as ordens de venda que eles fizeram aqui. Quando eles fecham essas ordens de venda que eles fizeram, formam um swing low. Então eu vou ver o preço fazendo o que agora? Vou ver o preço indo lá, ó, e subindo absurdamente. Consegue entender agora? Mais ou menos? Então, ó, toda a movimentação de queda em uma tendência de alta é um movimento institucional dos grandes bancos, ou seja, eles estão vendendo para comprar de montão. Eles estão vendendo para comprar de montão. Eles estão vendendo para comprar de montão. Ele vai descer para fazer o quê? Para mitigar a perda que ele está tendo aqui. Quando ele chegar nessa região que eu ver um swing low sendo formado, eu já começo a identificar que o preço ele vai fazer o quê? Ele vai voltar a subir.
Isso, que é para você fazer o quê? Para você entrar comprado junto com o algoritmo e você começar a fazer o quê? Você a subir com ele. Porque aqui eu sei que ele já fechou as ordens disponíveis que tinha e ele começou a fazer o quê? Começou a subir. Entendeu? Entendeu? Então, todo dia acontece essa parada. Todo dia, pô. Toda hora. Toda hora tá acontecendo essa parada. Toda hora tá acontecendo essa parada. Mas toda hora mesmo. Deixa eu só dar uma pausinha aqui. Sim, a gente vai, peraí. Deixa eu só fechar essa gravaçãozinha aqui, porque ela já tá com quase 1 hora.